Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o nosso sistema urinário. Então, como vocês veem nessa peça sintética, aqui nós temos os rins, direito e esquerdo, direito um pouquinho abaixo do esquerdo, localizando aqui veia cava inferior, em vermelho artéria renal, em azul veia renal, e aqui veia renal, em vermelho artéria renal, artéria abdominal, ureteres, que levam a urina até a bexiga, por onde vai pela uretra. Além daquelas várias funções que eu falei do sistema renal, vou destacar aqui os rins, que ele tem a secreção aí de produtos residuais, nitrogenados, que a gente conhece, né? Aí você pode relacionar 3 compostos nitrogenados, e o primeiro dele que seria a ureia, que ela é derivada aí da decomposição dos aminoácidos, tá? Aí durante a reciclagem normal das proteínas do corpo. O segundo é o ácido úrico, que ele é resultado da renovação, tá, dos ácidos nucleicos. E o terceiro componente nitrogenado é a creatinina, que ela é formada como? Pela decomposição da fosfocreatina. É a molécula presente no músculo, tá, que armazena o que? Energia para a produção do ATP. Falando aqui sobre a anatomia externa dos rins, a localização deles no nosso corpo, eles têm essa coloração aí castanho avermelhado, né? Vocês podem ver aí. Pode dizer que ele é um formato de feijão, né? Esse formato dele, né? Ele está lá na que a gente chama nessa posição retroperitoneal, então ele está atrás do peritônio, certo? Bom, então, e nessa região lombar, só que na região lombar mais superior, né? Essa região lombar superior ele está. Bom, comparando ele assim com vértebra, ele está assim entre ali próximo a T11, T12, ele começa por ali, tá? T11 ou T12 e vai até a L3. Né? Então ele vai receber aí proteção de 2 costelas inferiores. Olha como vocês podem ver aqui, as 2 costelas finais ainda fornece alguma proteção para os nossos rins. Eu comentei lá na teoria, o tamanho dele seria que o comprimento é o dobro da largura e essa largura é o dobro da espessura. Então diria assim, 12 de comprimento, 6 de largura e 3 de espessura. Mas isso, sempre que há alguma mudança, as 3 medidas mudam assim na mesma proporção. Aqui nós vemos também essas curvaturas aqui, uma curvatura lateral e essa medial, né? Então essa superfície lateral de cada rim, como vocês veem aqui, ela é convexa. E aqui a medial é côncava. Nessa área côncava nós temos a entrada de vasos e nervos, que nós chamamos de hilo renal. Ainda nós temos aqui esse amarelado que eu falei em aula de endócrino, que são as glândulas suprarrenais, que têm função exclusivamente endócrina, não se relacionam funcionalmente com o rim. Ainda numa visão externa, o rim, nós temos que ele é composto por camadas, né, de tecido de sustentação. Então você vai ter uma camada bem fina, bem rígida, de conjuntivo denso, cobrindo intimamente cada um dos rins, tá? Nós chamamos de cápsula fibrosa. E ela é bem aderida ao rim.
mantém a forma dele, tá? E pode ser até considerar que ela constitui uma barreira, pode inibir a disseminação de infecção a partir das regiões circundantes. Imediatamente a essa cápsula fibrosa, temos uma cápsula adiposa, nós chamamos perirenal. Ela é acima da cápsula fibrosa. E depois, por fim, uma fáscia renal. Tá? Essa fáscia renal, ela contém ainda, externamente a ela, uma camada de gordura, o corpo adiposo. Então, existe uma cápsula adiposa acima da cápsula fibrosa, depois vem a fáscia renal e ainda vem o corpo adiposo. Então, tanto essa camada de gordura perirenal, que é cápsula adiposa, quanto essa pararenal, que é o corpo adiposo, vai amortecer choques que os rins venham a sofrer, além de manter os rins no seu lugar. Como eu falei para vocês, essa posição dos rins retroperitoneal, em casos de cirurgia, pode ser que o acesso vai ser mais fácil via posterior. O único cuidado que se deve ter é que o acesso à incisão, no caso, ela vai ser feita abaixo de T12. Por quê? Para evitar a perfuração lá da cavidade pleural. Tá? Lembra da pleura que reveste os pulmões? Então, para evitar a perfuração dela, né? Porque os pulmões ficam em cima. Mas lembra que a cavidade da pleura desce um pouco abaixo dos pulmões? Então, por isso que tem que se cuidar isso aí, tá? Porque se você perfura essa cavidade pleural que reveste os seus pulmões aqui, isso vai gerar o quê? Um pneumotórax e, consequentemente, o colapso do seu pulmão. Vamos falando então sobre essa anatomia macroscópica interna do rim. Vocês veem aqui o rim, tá? Então ele tem uma região mais superficial, que é o que? Córtex renal. Todo ele aqui, córtex renal. Ele tem uma aparência que nós chamamos de aparência granular. Tá? Abaixo dele nós temos a medula renal, mais escura. Nela nós vemos as pirâmides renais, essas aqui avermelhadas. Tá? Bom, então, e aqui você tem a base da pirâmide faz fronteira com o córtex. E aqui, o ápice da pirâmide, aqui, né, faz fronteira aí com o cálice renal menor. Tem a base da pirâmide aqui e o ápice dela. É uma papila, tá? Papila renal. O topo da pirâmide seria a base da pirâmide, ela faz fronteira com a córtex renal. Aqui a papila renal saindo para o cálice renal menor. Essas pirâmides renais, elas têm no sentido das fibras dessa forma, tá? São feitos paralelos, seriam os delgados túbulos, tá? Que são coletores da urina. Tá? Bom, as colunas renais são o que? Tá vendo aqui o córtex renal, pirâmide renal. As colunas renais são um prolongamento da medula, do córtex renal. Ele prolonga para dentro, entre as pirâmides nós chamamos de colunas renais. Isso aqui. Tá? Como vocês veem, nós temos as pirâmides aqui. O número é bastante variável na espécie humana. Você pode encontrar que existe de 5 a 11 pirâmides, de 8 a 18, é bastante variável.
E os rins eles são divididos também em lobos. Então cada lobo tem uma pirâmide. Então se eu tenho 10 pirâmides renais, eu tenho 10 lobos. Ainda nós temos aqui, nessa área, esse espaço aqui, nós chamamos de espaço renal, né? Um seio renal. O seio renal, esse espaço aqui, que vai levar a urina para o exterior. Tá? E nesse espaço, você tem muitos vasos, muitos nervos, tem inclusive alguma gordura, tá? E também você tem assim tubos que transporta a urina, né? Que são os cálices renais. Então você tem para cada pirâmide um cálice renal. É um cálice renal menor aqui, cálice renal menor aqui. E aqui, quando eles vão desaguando aqui, em cálices renais maiores. Então, cálice, se você tem 10 pirâmides, você tem 10 cálices renais menores. Isso aqui. Se você tem 15, são 15 cálices renais menores. E os cálices renais maiores, né, você terá 2 ou 3 cálices renais maiores. E ainda, eu vou falar aqui sobre a pelve renal. Aqui você tem o ureter. Quando ele se expande aqui, nós chamamos de pelve renal. E aí continua cálice renal maior e cálices renais menores. Bom, aqui são os cálices renais maiores, pelve renal, tá? Vamos aqui pensar no caso de uma infecção, seja na pelve renal aqui, tá? Ou nos cálices, nós vamos chamar ela de pielite, que é a inflamação da pelve renal. Quando ela envolve o restante do rim, nós chamamos ela de pielonefrite. Ela vai, que é mais comum, ela resultar da proliferação da bactéria fecal Escherichia coli a partir da região anal superiormente, tá? Através aí do trato urinário. Mas ela também pode ocorrer quando bactérias são transportadas pelo sangue e se alojam nos rins. Aí é como o rim incha, cicatriza e vai formar abscessos, né? E a pelve renal aqui, se enche de pus. E, obviamente tem tratamento, né? Mas os rins podem ficar aí gravemente danificados. Sobre o suprimento de drenagem, como vocês veem, o suprimento vem pela artéria abdominal e volta pela veia cava inferior. Seguindo o suprimento então, da artéria aorta abdominal, nós temos a artéria renal. Dessa artéria renal, elas vão partir para os lobos, né? Então, cada pirâmide tem um lobo. Então, nós temos assim, artéria segmentar logo no início. Então, artéria segmentar. Quando ela entra entre cada lobo, aqui, lembra que eu falei, cada pirâmide, ela está dentro de um lobo. Então, lobo 1, lobo 2. Então, quando ela está aqui, é uma artéria interlobar. Ela se curva, é uma artéria arqueada. E ela entra no lóbulo aqui. Tá? Ela vai chamar então artéria interlobular. Então, a partir daí, ela vai entrar em glomérulos, tá? Os glomérulos capilares. Né? E depois dos glomérulos capilares vai para os capilares peritubulares e vasos retos e volta. Ela retorna por onde? Por veia intertubular, veia arqueada, veia interlobar, tá? E aí veia renal e veia cava inferior.
Então, a urina que é coletada lá nos cálices renais segue para a pelve renal e sai dos rins em direção aos ureteres. Tá? Eles são bem fininhos, né? Como vocês viram lá na teoria. Tem aí por aproximadamente 25 centímetros de comprimento. Variável, obviamente, o tamanho de cada um. E seguem até a bexiga lá embaixo. Na bexiga. Tá? Então ele começa lá superiormente em torno da L2, a segunda vértebra lombar, tá? Contínuo lá com a pelve renal. Ele desce numa posição retroperitoneal, mas mais oblíquo. Aqui nesse modelo ele está mais reto, né? Mas numa posição mais oblíqua, tá? E ele entra na pelve verdadeira, né? Quando ele cruza, né? Nós chamamos aqui a cavidade pélvica. Ele vai passar por onde? Aqui você vê o sacro. Ele passa na junção do sacro e o osso ilíaco. Então, na junção sacro e ilíaca que ele vai descer. Que a gente chama assim, ele vai acessar a bexiga, né? Lá dentro. Depois eu vou mostrar o detalhe aqui para vocês de como é isso aí. Ele vai fazer um ângulo póstero-lateral na bexiga. Segue medialmente para dentro dela. Você gira a peça, é essa aqui. Né? Aqui está ela. Então ela vai entrar ali na parede posterior da bexiga. Ela entra assim obliquamente. Aqui. E ela fica entremeada no músculo da bexiga até se abrir lá dentro. Existe uma vantagem de elas ficar entremeada na bexiga. Porque nesse caso, nós percebemos que quando a bexiga fica cheia, ela fecha o canal do ureter, o que impede a urina de continuar descendo para a bexiga. Bom, aqui nós vemos claramente o ureter. Obviamente, no indivíduo vivo não é assim. Nós temos que fazer um exame de imagem, né? Um procedimento radiográfico, né? Para você examinar cálices, examinar também ureteres. É chamado de pielografia, que é o registro da pelve renal e também aqui os ureteres, tá? Então, introduzido aí um meio de contraste, né, dos raios-x, seja aí injetando nos ureteres através de um catéter na bexiga ou injetando através de uma veia para que chegue aqui nos ureteres. Essas duas maneiras, pela bexiga, por uma veia até os ureteres. Ela vai permitir o que, essa pielografia? Vai permitir examinar ureteres ao longo do curso deles, dos rins até lá embaixo a bexiga. Como vocês veem aqui, eu falei daquelas constrições. Existe uma primeira aqui, uma segunda aqui e uma terceira lá na entrada para a bexiga. E aqui, quando ele passa por baixo dessas artérias e veias gonadais, ele pode ficar um pouco exprimido, aí reduz o seu diâmetro interno, mas ele não é uma constrição que existe anatômica, que ele foi aí exprimido aí por esses vasos gonadais. Mas esses ureteres aqui, eles são muito finos e ainda assim eles têm 3 camadas. Então você tem uma mucosa de revestimento, tem um epitélio de transição que ele estica quando o ureter se enche de urina, tá? E tem obviamente uma lâmina própria com tecido conjuntivo fibroelástico. Sempre tem. Mas aí nesse tecido conjuntivo fibroelástico que eu falei, ele tem placas de tecido linfático, tá? Isso tudo na mucosa,
Então, revisando, mucosa tem o epitélio transicional, que pode esticar, tá? Tem aí um epitélio, tem uma lâmina própria, e nessa lâmina própria tem tecido conjuntivo fibroelástico com placas de tecido linfático. E mais externamente tem uma camada muscular intermediária, tá? Então fica acima aí externamente a mucosa. Tem duas camadas de músculo liso, uma longitudinal interna e uma circular externa. E ainda você tem uma terceira muscular, que é a longitudinal externa. Só que o detalhe, essa longitudinal externa fica só lá no final, próximo à bexiga, tá? Então aqui nessa região você vai ter uma camada circular externa e uma longitudinal interna. Chegando lá embaixo, próximo à bexiga, você vai ter internamente camada longitudinal, intermediária circular e externamente uma camada longitudinal, portanto 3 camadas musculares. A última camada então aqui é a adventícia, que é a camada mais externa. Depois de mucosa, depois das 3 musculares, temos uma parede que é um tecido conjuntivo típico. Aí é uma coisa interessante que a urina não simplesmente cai aqui, tá? É um transporte ativo. Tem a distensão do ureter pela urina que vai estimular a musculatura a contrair, que vai fazer ondas peristálticas em direção à bexiga. Tá? Isso significa que não é simplesmente uma queda por gravidade. Eles têm inervação, fibras nervosas simpáticas e parasimpáticas. Mas o controle nervoso dessa peristalse aqui parece assim insignificante. Ele é estimulado mesmo quando ele fica cheio de urina, ele sofre um estiramento e é estimulado a peristalse para a condução da urina do rim até a bexiga. Nessa representação nós temos aqui um aparelho urinário feminino, gênito urinário aqui, temos aqui a bexiga, aqui sínfise púbica, aqui a uretra, útero, canal vaginal. É interessante essa estrutura aqui, ligada ao ângulo superior da bexiga. Ela é chamada de úraco. Esse úraco significa ele é o canal urinário do feto. Tá? Ele é um remanescente fechado, né? Um tubo, né? Embrionário chamado alantoide. E hoje simplesmente úraco. Eu falei então do ângulo superior. Tem 2 ângulos ainda, que é 2 ângulos laterais por onde entra cada um dos ureteres. O ureter está aqui. Ou ali. Aqui atrás já é ovário. Ureter aqui. Bom, essa bexiga no homem ela fica anterior ao canal anal e ela fica atrás aqui da sínfise púbica. Vamos olhar aqui também, você vê a sínfise púbica, úraco e a bexiga. Ela fica aqui à frente, né, do canal vaginal e também do útero. E logo atrás, aqui, o canal anal. Essa bexiga, então, aqui tem uma visualização melhor, ela vazia em formato piramidal ou formato de pira. E quando ela está cheia, ela pode ser apalpada por aqui, acima da sínfise púbica, no homem ou na mulher. Aí você tem também que aqui você vê a saída da uretra
e lateralmente tem a chegada aqui dos ureteres. Então são dois ureteres chegando e a uretra aqui saindo. Forma um triângulo, nós chamamos de trígono da bexiga, tá? Ele tem uma importância clínica aí, tá? Porque as infecções tendem a ser persistentes no trígono da bexiga, formado aí pela chegada dos dois ureteres e a saída da uretra. As artérias que irrigam ela são ramos de artérias ilíacas internas. Aqui você pode perceber a artéria ilíaca comum, direita e esquerda, a artéria ilíaca externa indo para o membro inferior e a artéria ilíaca interna. Então, ramos dessa artéria ilíaca interna é que vão irrigar lá a bexiga. A respeito, então, eu falei lá das artérias ilíacas internas, que liberam ramos para suprir aqui. Quais são esses ramos? As artérias vesicais superiores e inferiores. E depois o retorno. O retorno desse sangue de bexiga volta então para veias ilíacas internas, tá? Então, ela forma o quê? Uma rede que a gente chama aqui de vaso, um plexo, tá? Um plexo venoso aqui, e que drena para as veias ilíacas internas. E a inervação lembra ali que eu falei de plexo hipogástrico, que ele vai até a bexiga, né? E são fibras parasimpáticas, provenientes de onde? Lá dos nervos esplâncnicos pélvicos, tá? E além disso, você tem fibras simpáticas, tá? Que vai ser oriunda de onde? Lá dos nervos esplâncnicos torácicos inferiores, também dos lombares superiores e outras fibras sensitivas ali viscerais. Lembrando que a palavra esplâncnico remete a vísceras. Falando agora sobre a uretra. Estão vendo aqui? Uretra masculina e uretra feminina. Aqui, então, vamos começar aqui explicando que essa uretra é um tubo, né? Como vocês veem aqui ou aqui é um tubo. Tá? A parede é bem fina, ele vai drenar a urina da bexiga para o meio externo, tá? Essa que é a função dela. Ela tem o que constituído do que esse tubo? É o músculo liso, tá? E uma mucosa interna. Isso que é a constituição. Nos homens, essa camada muscular fica muito fina aqui na extremidade distal da uretra, tá? Aqui na glândula do pênis, tá? E aí esse revestimento, esse epitélio de revestimento, ele começa transicional. Porque lembra que na bexiga é transicional, o epitélio de transição? Toda bexiga é epitélio de transição. A ureter também lá, principalmente parte distal. E aí começa aqui transicional, tá? Próximo à bexiga. Aí ele vai para um epitélio colunar estratificado, tá? Vai modificando aqui, pseudo estratificado na parte média aqui da uretra. Só que esse pseudo estratificado ele é bem escasso na mulher, tá? Mas no homem. E aí termina num epitélio escamoso e estratificado, lá na extremidade final. Tá? Então na mulher é mais comum você encontrar próximo aqui um revestimento de epitélio de transição, tá? Um colunar estratificado e depois no final um escamoso estratificado. Esse pseudo estratificado na mulher, ele praticamente escasso nelas, tá? Ainda aqui na junção entre bexiga e a uretra, você tem aí um esfíncter interno da uretra, aqui, bem lá no começo. Ele é involuntário, musculatura lisa, tá? Ele vai manter a uretra sempre fechada. E quando a urina não está passando, aí vai evitar o que? O gotejamento,
da urina, tá? Sempre fechado. Um segundo esfíncter vai estar aqui nessa região. Essa região aqui. É o esfíncter externo da uretra, ele é voluntário, tá? Ele vai estar ali na camada muscular que a gente chama diafragma urogenital, que é essa região. Vocês veem aqui tem um músculo aqui, né? Que é o músculo levantador do ânus, ele ajuda a fazer esse fechamento voluntário. A uretra na mulher, ela é bem curta, tá? E ela tem aí cerca de 3 a 4 centímetros. A parada do homem aqui, tá? Cerca de 20 centímetros. Então, e ainda, ela está presa ali, né? Aqui a vulva, né? Essa parede anterior da vagina, por um tecido conjuntivo. Está presa ali. E aí ela abre onde? No ósteo externo, tá? Da uretra. É uma abertura bem pequena, tá? E ela se situa onde? Anterior à abertura da vagina. Anteriormente. E está posterior ao clitóris. Aqui o clitóris. No caso do homem, a uretra masculina, tá aqui, você tem então 3 regiões. Ela tem uma parte prostática, cerca de 2,5 centímetros, tá? Que passa por dentro da próstata. Olha a próstata aqui em vermelho. Uma borda arroxeada, tá? Ela tem uma parte intermediária, também cerca de 2,5 centímetros, aqui nesse diafragma urogenital, aqui logo abaixo da próstata. E aí uma parte esponjosa da uretra, por dentro do pênis, aqui em torno de 15 centímetros. Tá? Percorrendo o interior do pênis e abrindo-se aqui na glande do pênis, tá? No ósteo externo da uretra. Então, a diferença daí também do homem para a mulher é que por aqui passa também o sêmen durante a ejaculação. Por hoje é só o que nós temos para falar sobre o sistema urinário e até a próxima.